para alimentar a trama golpista. Tudo isso sobre a orientação do líder da organização criminosa sobre a orientação de Bolsonaro. Vamos ver esse trecho. O réu Jair Messias Bolsonaro determinou ao réu Paulo Sérgio Nogueira que emitisse uma nota. Uma das mais esdrúxulas notas, vergonhosas notas que o ministro da Defesa do Brasil pode ter emitido. Uma nota contra a própria, tentando disfarçar a própria conclusão das Forças Armadas. Veja, e por que isso? Para manter a chama do discurso das fraudes às eleições, e aí sim agora para impedir a posse do presidente e vice-presidentes regularmente eleitos. Vejam a nota do dia 10, um dia depois, com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. O relatório é claro, mas por determinação do líder da organização criminosa, para manter não só a obstrução, que já começava a ser retirada e já tinha sido retirada, mas os acampamentos ilegais na frente dos comandos dos quartéis de exército, precisava manter o discurso de que houve fraude nas... Aí, eu chamo a atenção, Osmando, porque é outro ponto material. Você vê, tem o resultado de uma auditoria. Esse resultado da auditoria disse, não, a eleição foi limpa, a eleição foi legal, a eleição foi justa e correta, foi inviolável, como é o sistema eleitoral. Só que o Ministério da Defesa não poderia assumir isso, porque o Ministério da Defesa representa as Forças Armadas nesse contexto. Então, seria retirar qualquer apoio das Forças Armadas à tentativa de golpe. E aí, forçosamente, Bolsonaro faz o Ministério emitir essa nota na visão do ministro esdrúxula, vergonhosa, para tentar manter acesa essa chama. Mais uma intervenção direta do ex-presidente na trama golpista revelada pelo ministro Moraes. Osmando? Exatamente, Ananias. Se nós havíamos ficado impactados com a apresentação da denúncia feita pelo procurador Gonê no início dessa apuração, dessa votação, dessa condenação, o voto do ministro Alexandre de Moraes hoje foi um voto simplesmente demolidor. A capacidade que ele tem de reforçar com provas, com a farta documentação incriminatória encontrada pela Polícia Federal e investigada pela Procuradoria-Geral e encaminhada ao Supremo, é de uma clareza e de uma força, de uma profundidade que é irreparável do ponto de vista de condenação. Eu fico impressionado com essa capacidade que ele tem de praticamente não fez uso de referências à delação premiada do Mauro Cid. A gente observa durante todo o voto dele que ele, em 2 momentos apenas, ele faz referência à delação premiada do Mauro Cid. Ele se baseia nas provas que a delação premiada apresentou os caminhos, a polícia foi atrás, comprovou, documentou e apresentou para a Procuradoria-Geral da República, que resulta nesse voto profundo que ele registra hoje. O outro fato que me chama a atenção é a capacidade que ele teve, tecnicamente, de uma organização jurídica sem precedentes,
de fazer a conexão de todos os demais envolvidos que estão nesse rol, nesses 7 que são desse rol de condenação junto com Bolsonaro, de que todos eles têm grande responsabilidade e serão todos eles condenados. Mas o que me chama mais atenção ainda é o fato de que ele coloca com provas, com documentação recolhida, toda a responsabilidade sob o comando de Jair Messias Bolsonaro. O que é que isso significa? Significa que, mesmo com o voto do ministro Flávio Dino, conduzido na linha de que precisa atenuar algumas penas de alguns dos envolvidos, mas em relação ao Bolsonaro, vem uma condenação muito forte e nós veremos no voto do ministro. Eu já havia cantado essa bola de que a condenação, por ele ser o chefe de quadrilha, vem muito pesada em cima dele. Olha aí, ó, a gente já está vendo, já a gente vai falar das penas, a gente vai falar do voto do Flávio Dino. A Aline tem detalhes desse voto do ministro Flávio Dino, mas Osmando e Cíntia já apontando o tom, o caminho do julgamento com a apresentação dos votos no dia de hoje, apontam para uma condenação máxima do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Claro, a gente vai ter esse desfecho na próxima sexta-feira, mas é o tom dos votos que a gente está vendo a partir de agora, pelo menos esses 2 que abriram a votação no dia de hoje. Kátia D'Angelis. O Alexandre de Moraes, ele é, no mínimo, interessante. O voto dele, ele dividiu ali a linha do tempo, né, tudo que foi feito, em 13 atos. Foram 13 atos, 13 situações que ele vai enumerando. Uma está sempre interligada à outra. De fato, um dos grandes motivos de contestação de quem defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem coloca que não houve sequer se pensou isso em golpe, que não. Ele reuniu os militares para falar de leite condensado, enfim, chamou os militares para bater um papo aleatório. É exatamente a delação do Mauro Cid, porque tem ali a contestação de que ele tentou falar com o ex-presidente via mensagem de rede social e estava proibido. Tem toda uma narrativa de derrubar essa delação. E não foi aí que se centrou. Eu percebi muito mais que o voto do ministro Alexandre tinha como foco exatamente demonstrar que toda a intenção do ex-presidente era exatamente ir contra o Estado democrático de direito e que ele não obteve sucesso porque ele precisava de um aparato que não fechou com ele, né? Eu acho que ali ele, na linha do tempo que ele fez, na conexão dos atos, né, frisou a questão do conhecimento da minuta. Inclusive, ele coloca lá que o próprio ex-presidente disse que queria ter acesso à minuta e não teve. Aí, quando é respondido que a minuta está lá para ser vista, ele vai e responde que no que tem lá só tem alguns pontos. Ou seja, ele viu, né? Ele mesmo se desmentiu, ele viu. E aí ele vai colocando ali a participação de cada um dos réus, né? O que cada um, como cada um se conecta com a intenção, né? A intenção ou não de barrar ali a sucessão presidencial legitimada pelo voto. Me chamou a atenção também o momento em que ele frisa bem, né? Ele faz ali uma correlação histórica com todos os momentos em que o Brasil sofreu essas ameaças e aí ele coloca ali a situação da Marinha, né? Que inclusive a própria Marinha, que nunca é a força militar mais antiga do país e tudo, e nunca tinha sido incluída nessa situação, termina sendo colocada lá pelo ex-presidente. Sim. E esse ponto que o seu Zé trouxe, realmente acho que foi o crucial, porque não tem como contestar o voto do ministro Alexandre falando em delação de Mauro Cid, porque ele quis deixar claro, ó, há provas. Sim, a delação foi um meio, foi um instrumento para se chegar a essas provas, mas não é o que está levando ao voto de condenação, não é o que levou ao voto de condenação do ministro Moraes. Aline, voto de Moraes. Voto de Moraes
de 5 horas. Ontem eu falei sobre 3 horas, mas foram quase 5 horas. 68 slides. Como Kátia falou, ele fez toda uma linha do tempo. Realmente pareceu assim, uma máquina, porque ele foi de ponto a ponto de tudo o que os defensores dos acusados falaram. Em cada ponto, ele teve seus argumentos. Sim. Falou, inclusive, sobre a questão de não terem acesso às provas, que havia também uma má-fé naquilo, porque os advogados de defesa tiveram, sim, tempo e acesso aos autos. E eu queria já avançar, Ananias. Deixa eu só concluir, arrematar, porque você falou aí a respeito do voto do ministro Moraes e citou esse ponto, que é um ponto que me chama a atenção de apresentação da defesa. Já já a gente vai mostrar a posição da defesa do ex-presidente Bolsonaro. O que a defesa disse após o término dessa primeira votação?